Olá, pessoal, muito boa noite. Aqui é a Delane Maciel, falando do canal Fé e Política. É uma alegria enorme estar aqui com vocês e para mais um testemunho transformador, né? Uma live que eu tenho recebido relatos que têm me emocionado e me motivado a todas as quartas-feiras estar aqui com vocês às 20 horas. Hoje nós estamos recebendo aqui no nosso canal um querido amigo, que é o Riquelmo Araújo, esse rapaz que é extremamente talentoso, ele que é o cabeleireiro das, das famosas, né? Esse menino que tem feito muito sucesso, né? Com essas mãos dele abençoadas. Deus deu um dom lindo, né, para o Riquelmo como maquiador, como cabeleireiro. E eu até já brinquei com ele, né? Que eu estou deixando os meus assim bem naturais, platinados naturais, e só teria coragem de colocar os meus cabelos nas mãos dele, né? De repente, para fazer umas luzes, umas mechas, porque realmente o rapaz é talentoso demais. Mas hoje o Riquelmo não está aqui para falar de cabelo, não está aqui para falar de maquiagem, o Riquelmo está aqui para falar da vida dele, a história de vida dele, que é uma história muito impactante. Já fazia tempo que eu queria ter o Riquelmo aqui com a gente, só nós dois, assim, para a gente ter um espaço maior para que ele compartilhe conosco tudo o que aconteceu com ele na sua infância, na sua juventude, que o levou a se tornar uma drag queen. Uma drag queen que participou de diversos eventos, na própria televisão mesmo, programas, shows, e de repente tudo mudou. E o Riquelmo se tornou esse rapaz belíssimo, este homem de Deus que nós estamos aqui vendo na nossa frente. Então, quero dar as boas-vindas aqui, missionária Ionice, Lenúzia, Mirelli. Muito bom ter cada um de vocês aqui. Lene já deu uma passadinha aqui, já deixou o recadinho dela. E eu quero pedir para você compartilhar essa live para que mais pessoas estejam com a gente, para que mais pessoas também venham ser edificadas através do testemunho do nosso querido amigo Riquelmo. Riquelmo, dá então, vou ligar aqui o teu microfone, as boas-vindas, né? Dê aí a sua palavra de introdução aqui para o pessoal que nos assiste nessa noite. Olá, pessoal, graça e paz, tudo bem? Boa noite, Adelane, todo mundo aí que está assistindo. Estou muito feliz aqui de ter recebido o convite da Adelane, de poder, assim, testemunhar, né, tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. E é algo que, quando eu vou em todas as igrejas, eu costumo dizer: se eu provavelmente sentasse na igreja naquele momento e ouvisse falar o que eu vou falar hoje, eu provavelmente não acreditaria. Eu era anticrente, para que vocês possam entender. Então, é muito forte a experiência que eu tive com Jesus e vou estar aqui hoje compartilhando com vocês. Eu entendo perfeitamente o que é isso. Entendo perfeitamente. E é muito bom, né, que as pessoas que nos assistem, elas... porque quando a gente vê as pessoas transformadas, a gente acha que foi muito fácil, né, Riquelmo? Quando a gente olha para o novo homem, para a nova criatura, é um processo. Isso. Nós não temos noção desse processo até você chegar a esse homem, até o teu caráter, não é, ser forjado, moldado, e você Sim. ter essa consciência e a convicção da tua identidade, de quem de fato você é. E é exatamente isso que eu acredito que as pessoas estão assim muito ansiosas, não é, para querer conhecer e para saber. Eu estou falando de Brasília. Fala aí para o pessoal de onde você está falando, Riquelmo. Eu estou em Campinas, São Paulo. Fica mais ou menos 1 hora aqui de São Paulo. Está sempre em contato com o pastor Flávio? Vira e mexe. Até esses dias ele veio aqui. Que pastor bom. É uma benção. O pastor Flávio Amaral, ele não mede distância, né? Onde tiver um chamado... Porque eu conheci o Flávio, se alguém precisar de ajuda e alguém quer Jesus, ele pega o carro, enche a gasolina e vai até a casa. Pode ser no outro lado do país, mas ele vai.
Para a gente é um prazer enorme fazer parte, né, sermos Com certeza. cooperadores desse ministério, que é o Ministério Libertos por Deus. Porque existem E algumas pessoas que sentem muita resistência quando você diz que você foi liberta da homossexualidade, do sim, homossexualismo, porque a gente entende que é uma questão espiritual e nós sim, enxergamos e entendemos o homossexualismo como um pecado. Então, nós estamos aqui, não é, para falar à luz da palavra de Deus, né, através dessa revelação que chegou ao nosso coração e que mudou completamente a nossa história de vida. Então, é um privilégio fazer parte do Ministério Libertos por Deus. Então, eu estou falando aqui de Brasília e eu estou aqui hoje de alcinha, porque o calor está grande. Eu acho que a gente vai dormir com é. chuva. Aqui tá quente também. Já começou as chuvas aí? Não, não, mas tá fazendo calor. Aqui tá Pois é, fazendo. então é sinal de chuva. A Lenúzia está dizendo que ela está ouvindo lá de Acari, do Rio Grande do Olha, Norte. Eita, que olha, eu maravilha! sou natural do Rio Grande do Norte, eu sou de Natal, RN. Olha aí, Lenúzia. De repente tem até um grau de parentesco que vocês nem Ó, sabem. da família Araújo, por acaso? É Lenúzia Mirelli. Vamos esperar ela responder aqui. Então vamos lá, vamos lá. Que bom, a missionária Eunice disse que está compartilhando. Hoje ela está lá na Paraíba, não é? Mas ela é de Belo Horizonte. Para as mães, os pais que nos assistem, não é? Eu quero reforçar aqui que a missionária Eunice ela tem um grupo no WhatsApp que apoia, aconselha, que caminha junto, né? Dá as mãos para aqueles pais, para aquelas mães que estão assim apreensivas, vendo toda essa situação de conflito que o filho está vivendo, sem saber como lidar. Então, ela está aqui no nosso chat, pega o contato dela para que você seja adicionado nesse grupo de mães. É um grupo de mães que oram pelos seus filhos. E eu fui salva através das orações da minha mãe. Eu vi a minha vida sendo transformada através de uma oração perseverante. Foram 5 anos a minha mãe ali orando pela minha libertação. Amém. E oração de mãe faz milagre, viu? Faz. Riquelmo, meu querido, então vamos lá. Uhum. Conta pra gente, então, a tua história. A gente sempre começa aqui, né? Sim. Eu sempre começo perguntando como foi a sua infância, né? Como era o teu relacionamento com os teus pais? E porque as pessoas, a gente precisa entender quando foi que surgiu esse desejo por você querer se maquiar, por você querer se Uhum. vestir como mulher, não é? E até mesmo até que ponto foi esse seu você apenas se vestia como mulher ou você Sim. chegou de fato a se tornar um homossexual, se envolveu, se relacionou com Uhum. homens, chegou a Sim, algum sim. nível de prostituição na tua vida ou Uhum. não? Então as pessoas elas querem entender isso. Conta pra gente Sim. então a tua história. A minha vida ela foi movida a circunstâncias, né, e válvula de escape, eu costumo dizer. A minha infância, pelo menos até eu não lembro os meus 9 anos, foi perfeita. Eu vivi em casa, adorava assistir desenho, então até essa parte aí foi um pouco tranquilo. Só que a partir dos 10 anos, e até naquela época, a questão da pornografia, revistinha, que eu acho que era naquela época também, foi me gerando curiosidade. Aos 10 anos, parentes meus alugaram um filme, né, na locadora, pornô, e eles trancaram tudo. Só que criança é curiosa, então não adianta se fechar para uma criança que ela vai querer saber o que é aquilo, né? Então, no meu caso, foi isso. Eles não deixaram eu ver, e aí depois, meu pai já tinha me ensinado com 10 anos a colocar uma fita cassete e tirar. Eu fui sozinho no quarto, mexi lá, coloquei curioso para saber o que era aquilo. E quando eu vi, hoje eu reflito sobre isso, né? Eu vi um homem e uma mulher nua fazendo sexo. Só que a minha mente ali ela não estava preparada para ver aquilo. Eu não tinha malícia do que era mulher ou homem, ou a finalidade do sexo, ou que, enfim. Minha família também não era cristã, só aos 11 anos que eu vim fazer a igreja católica. Então, aos 10 anos, eu tive meu primeiro contato com a pornografia. E ali, o que eu entendi hoje é que
como criança, eu acabei me identificando mais com o homem pelo fato dele ter o que eu tenho, né? Porque um menino de 11 anos, ele não tem tanta malícia em desejar uma mulher, por exemplo, né? Então, acho que na condição ali foi a confusão que houve na minha mente de acabar se identificando com um rapaz por causa disso. Então, o que aconteceu depois? Aí, os 11 anos, depois da pornografia a primeira vez, você acaba se virando um vício, né? E há estudos que relatam que se compara quase como que uma droga, né? O vício. Chega até a ser pior. né? Chega a ser pior que a cocaína, a ação da Uhum. pornografia no cérebro da pessoa. Existem Sim. casos, Riquelmo, de rapazes que o vício, porque a pornografia ela leva imediatamente à masturbação. Sim. E existem casos de rapazes que não usam mais roupa branca, para você ter ideia, short branco, Sim. porque está sangrando. Tamanho vício. Uhum. Só para você ter noção, né, do mal que isso traz. Não, e isso me acarretou várias coisas negativas, né? E aí, depois dos meus 11 anos, né, acho que mais ou menos um ano depois, eu fui num parque aquático com uma vizinha minha, sem malícia nenhuma, eu acabando meio que se descobrindo nessa questão da pornografia do que eu tinha visto. Eu ainda não raciocinava, né, homem ou mulher, o que era certo, o que não era, eu só sei que o que eu compreendia naquele momento. E aí, na piscina, um rapaz nadando passou a mão em mim 2 vezes, na minha parte genital. E aí eu tenho essa lembrança até hoje, que eu fiquei extremamente frustrado, saí da piscina e fui sentar na cadeira e fiquei com medo de entrar dentro da piscina, porque o homem me tocou num local que ninguém me tocava ali, a não ser minha mãe para me dar banho, né? Então, isso aí já foi um abuso que eu sofri, né? Não consumado, mas isso de uma certa forma, trouxe um peso, né, para mim. E com a busca da pornografia, acabei me viciando. E aí, aos meus 14 a 15 anos, eu lembro que eu cheguei a gostar de uma menina lá da minha escola. Só que aí entrou a parte do bullying, né? Que eu comecei a sofrer, porque eu era nerdzinho, magrinho, cheio de espinha na cara. E as meninas acabam se interessando pelos caras mais descolados, né? Mais bonitão e tal. Então, eu lembro que eu gostei de uma moça, mas ela não me respondeu, né? Tipo assim, não gostou de mim. E teve 2 meninas que fingiram lá, que fizeram uma carta de amor para mim, dizendo que gostavam de mim, mas era tudo mentira. E isso aí acabou comigo na época. Ou seja, sofri uma rejeição, né? E aí, eu não tinha, assim, o meu pai, eu amo meu pai, assim, ele sempre me deu de tudo bom, do melhor, minha família em si, mas meu pai era motorista de viagem, vivia fora. Eu não tinha muito com quem conversar. Meu irmão, a gente sempre teve um relacionamento meio... Ele na dele, trocava 2 palavras, era basicamente isso. E eu até me espelhava nele, para ser muito sincero. Eu achava bonito, né? Aquele cara lá, pegador, andava com carro, todo mundo achava ele bonito e tal. E o feinho aqui, você espelhava nele. Então, quando aconteceu isso, eu fiquei extremamente machucado, não sabia com quem conversar, me senti excluído, né? E na escola eu fui muito excluído também pelos grupos, né? E sofri muito bullying, derramaram um copo de suco na minha cabeça, para você ter ideia, me levantaram da cadeira para o lado de fora da sala de aula. Então, para uma criança que começou a sofrer abuso, rejeição, né, começar a ser excluído pelos colegas e não ter com quem conversar, acabou me gerando uma ansiedade e depressão. Né? E aí, minha mãe foi sempre muito super protetora. Pelo menos até quase os meus 18 anos, ela tinha até medo que eu fosse num shopping sozinho, achando que alguém ia me levar embora, ou coisa do tipo. Então, ali, como posso falar, se tornou uma opressão para mim, né? Preso, não tinha com quem conversar, sendo bombardeado, e uma criança que estava se desenvolvendo, né? Um adolescente, começando a conhecer a sexualidade, e que foi privado, de uma certa forma, da minha heterossexualidade. Não sei se posso usar bem essa palavra. Então, quando eu saí da escola e fui estudar no centro da cidade, quando eu morava lá em Natal, foi quando eu conheci um homossexual lá. E na escola eu tentei fazer amizades, mas nenhum grupo se abria para mim. Aí, automaticamente, o homossexual lá, gente boa, descontraído, dando risada,
acabou me acolhendo e eu não tinha um coração assim, com malícia, né? E eu não entendia também essa questão da homossexualidade na época. Eu sei que eu fiz amizade com ele, foi uma pessoa simpática, e daí surgiu o convite para conhecer o mundo gay, né? No caso, eu fui numa praça LGBT que existia lá em Natal na época. Só que o interessante é que a Bíblia diz assim, né? Um cego ele não pode conduzir o outro, né? Então, por mais que eu tenha sido acolhido, se essa pessoa não está indo para um caminho bom e eu estou aceitando esse caminho, eu estou indo junto. Então, foi quando eu fui conhecer a praça LGBT, vários rapazes, moças, né, que eram lésbicos, homossexuais, e aquilo, para mim, foi totalmente novidade. Eu achei, assim, de uma certa forma, legal, né? Eu falei, nossa, que diferente. E o pessoal me apresentando, e eu via um rapaz beijando o outro, uma moça beijando o outro. E eu nunca tive preconceito com ninguém, nem eu entendi direito aquilo. E aí, beleza. Aí, depois me convidaram para ir na boate, né? Que existia lá em Natal também na época. Fui, só que eu tive a infelicidade que no dia que eu fui entrar na boate, uma pessoa conhecida da minha família viu, que era taxista, e acabou falando para minha família. E aí, no dia seguinte, sem nem mesmo eu entender o direito que eu estava fazendo ali, eu fiquei ao lado do meu pai, ele me perguntando o que eu fui fazer naquele lugar. E eu passei 1 hora ao lado dele, pensando no que eu ia falar. E aí, o que veio na minha mente? Eu falei, cara, eu tentei de tudo, mas nenhum lugar me quiseram, né? Tipo assim, fui aceito. Mas me acolheram nesse lugar, fiz amigos, a música era legal, né? Me divertia e foi o que me veio à cabeça. Então, acho que eu sou isso mesmo, né? Foi o que eu falei pro meu pai. E aí, automaticamente, minha mãe começou a chorar, meu pai, né, ficou lá na dele. E aí a situação em casa para mim ficou meio tensa, porque eu fui o primeiro da família, isso em 2007 para 2008, mais ou menos. Hoje é muito mais fácil alguém se assumir do que naquela época. Então, automaticamente a minha família não estava preparada para aquilo, meus pais não souberam lidar comigo, conversar comigo, né, tentar reverter aquela situação, né, que eu fui colocado, né, confrontado, e ali eu tinha que dar uma resposta. E dali eu sofri um julgamento, e aí eu tive que ter uma reação, né? E automaticamente, quando a gente está ferido, a gente geralmente não se preocupa nas pessoas, né? A gente só quer saber do nosso. Então foi o que aconteceu. Eu acabei me distanciando um pouco assim da minha família e acabei entrando mais ainda no mundo gay, né? E aí foi quando que eu fiz amizade com as drags, eu vi o show, né, que acontecia na boate, ou pelo menos toda pessoa que tem um problema assim de aceitação, ansiedade, geralmente eles querem fazer teatro, né? Eu tinha essa vontade. Então, quando eu vi as drag queens lá fazendo show, eu achei incrível a interpretação, as músicas que eu gostava na época, né, das cantoras pop aí. Então, eu acabei me fascinando com aquilo e desejando, criou um desejo em mim de se montar também e de fazer aquilo. E para mim, de uma certa forma, foi bom, porque eu acabei vivendo mais um personagem, foi uma válvula de escape, eu reconheço isso hoje. E os problemas que eu tinha era esquecido, e ali não era eu, era um personagem que se divertia com todo mundo. Então, eu, sim, literalmente me aprofundei no mundo gay. Né? Não consegui mais estudar na época, as críticas, né, os confrontos que eu sofria muito dentro de casa, eu ficava extremamente estressado, né, para alguém que já tinha depressão, para alguém que tinha sido confrontado pelos pais, que sofria crítica, e toda aquela bola de neve em cima de mim, automaticamente eu acabei deixando de estudar e me aprofundei no mundo drag queen. E aí foi quando eu comecei a buscar fazer shows, né? Em 2009 eu participei de um programa chamado Fátima Melo, que é da Band, né, local lá de Natal, e lá houve um concurso para ser a rainha da parada LGBT. E lá eu participei desse concurso e ganhei e fui eleito rainha da parada LGBT de Natal, Rio Grande do Norte, em 2009. E daí eu comecei a fazer shows, fui para João Pessoa, comecei a me envolver com as outras casas. E aí, aos meus 21 anos, surgiu uma oportunidade de eu ir para Vinhedos, São Paulo. Né? E eu sempre tinha um desejo de, desde criança, parece que existia algo em mim que
não me encaixava na minha cidade, eu sentia uma ansiedade de sair dali para conhecer o mundo. Eu desejava conhecer o mundo, né? Só que eu lembro que desde criança eu sentia um vazio e que faltava algo em mim. E aí eu fui me aprofundando nisso, né, para saciar essa crise que existia em mim. E aí confrontei um pouco os meus pais. Meu pai não queria que eu fosse, mas a minha mãe foi mais sábia, né? Ela olhou para mim e disse assim: não, se é o que você realmente quer, uma decisão sua, não sou eu que vou impossibilitar de você viver para lá na frente você dizer que deixou de viver algo por causa de mim. E eu falo que minha mãe foi muito sábia, porque se eu tivesse ficado em casa, embaixo da asa deles, hoje talvez eu seria o pior problema deles. Então, eu sair de casa e conhecer o mundo me trouxe coisas ruins, mas me trouxe coisas boas também, de experiência, né? Ela fez igual o pai do filho pródigo, né? Exatamente. Ela disse, ok, é isso que você quer. E é uma decisão muito difícil essa, né, Riquelme, para um pai tomar, uma mãe, porque o pai e a mãe quer sempre o filho ali embaixo da asa e quer sempre ter o Sim. controle da situação. Então, para um pai, para uma mãe, mas você já estava com mais de 20 anos, né? A gente tem visto 21. essa cena, pois é, a gente tem visto essa cena de filhos querendo sair de casa, como aqui já houve vários relatos, a gente está aqui no chat o evangelista Helder, né, que saiu de casa com 14 anos de idade, já teve o Fabrício, que saiu com 12 anos, então, assim, O irmão a Helder. gente vê que... Exatamente, está aqui conosco. É uma benção, então, o testemunho dele é forte. É um problema sério, porque está cada vez mais cedo, né? Essa vontade, esse desejo dos filhos de dizer assim, vou viver minha vida, mas ainda é uma criança, né? Sim. Ainda é um adolescente. Você já tinha idade suficiente para sair de casa. Agora, um jovem, um adolescente, eu acho que tudo fica muito mais complicado, né? Fica bem mais difícil. E o que acontece é assim, o próprio inimigo, ele gera desejo nas pessoas, né? De luxúria, de sonhos, de dinheiro, de viagem, enfim, de querer usufruir dos desejos do mundo. Eu lembro que, até antes de eu viajar para Vinhedo, na praça, eu via muito a história dos rapazes que entravam, se envolviam. Então, tipo assim, eu já vi criança, Adelane, de aparentemente 11 anos, andando com os travestis lá, e os travestis incentivando essas crianças a tomar hormônio, a se prostituir e se vender para muitas cafetinas em São Paulo para poder viver um luxo de vida que elas vendiam, né? Só que as crianças não entendem o que elas vão viver ali depois, né? Eu, sinceramente, eu tenho um amigo que se destruiu ao entrar nessa de se prostituir como travesti nas ruas. Então, é muito complicado essa forma que até as redes sociais, que é uma coisa boa, mas também é uma coisa ruim, é vendido um estilo de vida que as pessoas falam da parte bonitinha, mas ninguém explica as partes negativas, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo, onde o transgenerismo é muito incentivado, né? Que é o Sim. uso de bombas, o uso de hormônios, o uso né, de tratamentos que vão trazer sequelas e consequências muito danosas para a saúde da pessoa, como problemas cardíacos, câncer, o próprio desejo suicida. Afinamento do sangue, né? Também. Exatamente, porque essa ansiedade ela vai permanecer, ela vai continuar, não é? E a gente sabe que esse vazio ele precisa ser preenchido por um ser, né? E esse ser é aquele que nos criou, é aquele que nos formou, que é o próprio Deus. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Aí no 10, porque a gente lê muito esses dois primeiros versículos, né? Que a salvação, ela nos foi dada pela graça de Deus, ou seja, sem a gente merecer,
A bondade de Deus foi tamanha ao ponto de querer nos resgatar, e por meio da fé. Da fé em quem? Da fé no Filho dele, De Jesus, que Deus. ele enviou para Uhum. morrer no nosso lugar e pagar o preço que era impagável dos nossos pecados. Uhum. E quando a gente vê ele dizendo, olha, isso não vem de vocês, isso é dom de Deus, ou seja, é o próprio Sim, Espírito que gera em nós essa fé, que é uma fé sobrenatural. Porque antes estávamos totalmente. totalmente cegos, e essa tua caminhada aí foi uma caminhada de um cego. Um cego querendo suprir Exatamente. suas carências, seus vazios, achando que esse era o melhor caminho, e cada vez se Uhum. afastando e se distanciando mais de quem? Daquele que te criou. Aí lá Exatamente. aí ele fala, né? Não também por obras para que ninguém se glorie, ou seja, não tem dinheiro no mundo que pague a salvação. Exatamente. Só que o 10 fala o seguinte, porque nós somos criação de Deus, ou seja, Deus é real. A partir do momento que querem tirar Deus, tirou-se o certo e o Ó, errado, o bom e o mal, não é? Deixa de existir. exatamente. Eu vou só concluir o texto, E porque sim, somos tá. criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Ou seja, a nossa realização, a nossa paz, a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa satisfação, o nosso sentido de vida e de existência está em cumprir e fazer e realizar a obra de Deus, em agradar o coração de Deus. Fora É, disso, vai ser tristeza e vazio. E porque lapsos de alegria, né? Por conta do uhum. prazer, mas que vai cada vez aumentando essa bola de neve aí. Sim, sim. Pode falar, E que, Riquel. se a gente entenda uma coisa muito básica, né? Eu vejo muita gente prostituindo o amor de Deus, né? O amor de Deus não é um amor que me convém, né? Amar a Deus, muitos versículos trata que é seguir os preceitos de Deus, né? E a lei de Deus ela é boa, né? Se a gente entender que se mesmo com a lei de Deus a gente vive uma sociedade muito conturbada, imagina se não existisse, se tudo pudesse, né? Então imagina que nem para essas crianças, que nem para mim, entrei num estilo de vida que tudo pode e que gerou várias consequências. Eu louvo a Deus que, pela experiência que eu tive, eu ainda estou vivo, porque eu passei por muitas situações assim de perigo de vida mesmo. E eu vejo pessoas que viveram isso, tiveram um prejuízo muito grande na sua vida, no seu corpo, e que hoje tem uma séria dificuldade de tentar recomeçar a vida. E é algo assim que não tem nem palavras. Só que o que você falou em relação da palavra, que eu vou falar mais lá na frente, mas que para uma pessoa que era incrédulo como eu, viver experiências com Deus e ver a própria palavra se revelar naquilo que eu estava vivendo antes mesmo de eu ler a palavra, não tem explicação. Eu queria sair na rua dizendo que Jesus existia para todo mundo. Mas até chegar a esse entendimento foi um processo de quanto tempo? Foi um processo. Porque quando você saiu de casa, eu penso que é aí que você se afundou ainda mais no pecado, né? Você se Sim. envolveu com drogas, com bebida, Sim, se sim. Eu prostituiu, chegou nunca. a se prostituir. Olha, tipo assim, eu não me prostituí, mas eu tive uma experiência para saber como era. Né? Eu tive uma vez, acho que uma ou duas vezes eu tentei isso, mas não consegui. Porque até, na verdade, quando eu fui drag queen, até tentei me relacionar com homens, né, vestido de mulher, que é super normal no mundo gay, drag queen. Ali eu não me sentia bem, porque ali criava uma crise dentro de mim que, tipo assim, o personagem não era eu. Então, como que eu vou ficar com uma pessoa que está se sentindo seduzido por uma imagem que não sou eu? Né? Então, eu tentei, mas não consegui viver isso daí. Então, eu entrei num personagem artístico e que eu sempre gostei de ser uma pessoa independente, ou seja, eu busquei ter o meu trabalho, cabeleireiro e maquiador, e fui me aprimorando. Então, todo o dinheiro que eu tinha, eu investia nas coisas de drag queen. Então, eu fui um pouco independente, diferente de muitos que acabam se prostituindo e vivendo disso.
né? Sim. Então, drogas, cheguei a experimentar, mas nunca fui usuário, né? Mas quando eu ia para as baladas, eu experimentava algumas coisas, mas eu já tive uma experiência de ficar muito mal e a ponto de ir para o hospital, tendo uns apagão, eu não sei se eu ia ali morrer ou viver, mas depois dali eu não me envolvi mais com isso. Livramento, né, Rick? É, Porque assim, a questão das drogas eu percebo que é uma coisa que fica cada vez mais difícil de você sair à medida que você se entrega mais para ela. é porque, na verdade, assim, o que eu observo na maioria também dos homossexuais é muito explícito que a ambição da vida deles se torna desejo, seja sexual, seja material, né? Até na balada. Eles procuram drogas, eles procuram beber, eles procuram esquecer os problemas que eles viveram. E como eu vivi problemas difíceis, eu sei que cada um passa por coisas iguais ou até piores, né? Então, é uma sede de afogar as tristezas e de viver um tipo de prazer intenso. Só que as drogas, assim, por exemplo, como o êxtase, que eu já tomei, o que ele faz? Ele coloca para fora toda a sua euforia, né? Você dança a noite toda, você vive uma sensação de prazer desconexo. É algo muito difícil de explicar, né? A sensação. Mas o que é que ele faz depois? Você gasta toda a sua felicidade ali. Automaticamente você fica vazio. E aí, se você tem problema de depressão ou de ansiedade e você fica vazio da sua alegria e você não tem ali ou não conhece ainda um Deus que ele te dá uma alegria infinita, né? Então você fica almejando mais. Aí automaticamente você quer ir para a balada de novo, quer experimentar a droga de novo e a droga ali acaba virando um vício. Né? Então Você odeia, né, a droga, mas você não vive sem ela por causa da dependência. E até porque já entra no sangue, né, na corrente sanguínea. Sim, a sim. missionária Eunice falou uma coisa aqui muito importante. Ela disse o seguinte: essa carência está em todos, por isso hoje a preocupação é entendermos como ajudar e levar à igreja, a importância deles aprenderem para nos ajudar. Ou seja, a procura de preenchimento em nós com coisas fáceis e mundanas nos leva a caminhos errados. Exatamente. Não dá para a igreja fechar os olhos e fingir que não é com ela, que não está nada acontecendo, ou que ela não tem a solução e tudo bem por isso. Não tem como. Não dá para fingir que não está acontecendo, porque está. Os jovens estão cada vez mais depressivos, cada vez mais ansiosos, cada vez mais vazios, cada vez mais distantes de seu propósito e precisando urgentemente de cuidado, de serem abraçados, não é? De encontrarem realmente um sentido. Como você disse, o bullying te levou a viver uma vida de fantasia. E assim é muito a vida de muitos artistas, né, Rick? Sim, é uma vida realmente. E aí, o que acontece também, Adelane, você falou em artistas, né? A gente vê muito, assim, as redes sociais, como que elas estão influenciando a gente, né? Eu, inclusive, estou lendo esse livro aqui, ó. É muito bom, ele fala a respeito disso. E que, por exemplo, entre o homem e a mulher, as redes sociais influenciam de uma forma negativa, né? A mulher em si acaba gerando depressão ou ansiedade por ter uma expectativa de vida, né? Por ansiar por uma roupa, ou por uma viagem, ou por uma foto com muitos likes, ou coisa do tipo, e na mulher gera ansiedade ou depressão. Agora, no homem, geralmente ele se torna um cara meio antissocial, um cara que só quer estar ali no jogo do videogame o dia inteiro no quarto, e muito mal dá uma boa noite para a família. Então, o interessante é como que o desejo, através das redes sociais, das mídias, dos filmes, acaba assim, influenciando a gente, né? Por exemplo, as cantoras pop, quando eu via cantando, Britney Spears, Madonna, essas outras aí, como que aquilo me cativou, como que aquilo me dominou a sentir o desejo de querer fazer igual a elas, né? Então é muito interessante como a mídia influencia os nossos desejos e pode distorcer os nossos desejos também. Sim. E sempre conduzindo para um mundo de ilusão, né? Como a Lemes acabou de colocar aqui.
e a gente é confrontada com a realidade, porque afinal de contas a gente está aqui na vida real, né? Então, a Exatamente. realidade ela choca, ela confronta. Exatamente. Então, como é que foi? Você construiu esse personagem? Você disse que Uhum. participou, inclusive, de parada LGBT. Conta pra Sim. gente assim. Você vivia durante o dia, você era o Rick, à noite você se transformava Sim. nesses eventos. Porque, na verdade, assim, eu nunca quis deixar de ser homem, né? Eu me identificava como homossexual que sentia desejo por outros homens. Ponto. Sim, Então, entendi. quando eu me montava, era por uma questão artística de me achar bonito como uma mulher, mas que, embora eu não queria ser mulher, eu tinha essa convicção total que, até das únicas vezes que eu tentei me prostituir ou me relacionar, talvez, com um homem sendo de mulher, não rolou. Então, eu tinha convicção que eu era homem, né? Só que com um desejo distorcido, digamos. Sim. Então, eu, como drag queen, era apenas na boate. Eu não ficava em rua, não andava em rua. E, infelizmente, até um amigo meu que gostava de se vestir na rua, de estar festa nas festas, né? Ele foi confundido com outro travesti e, infelizmente, acabou levando um tiro e hoje perdeu parte dos movimentos dos pés, né? E pagou o preço, né? Uma situação muito difícil. Então, é muito perigoso quem se veste como mulher está em locais assim perigosos, né? E está sujeito a qualquer coisa como essa. Rick, o seu envolvimento com o movimento LGBT, né, o ponto de participar de Sim. parada do orgulho gay, esse envolvimento era político? Existia um ativismo da sua parte? Ou era apenas mesmo para curtir, para aproveitar? Você Ó, conheceu pessoas que eram ativistas políticas nesse meio? Conta pra gente um pouquinho dessa tua experiência. então, eu sempre estava envolvido no meio das drags e no meio das que estavam em mídia, né? Vamos dizer assim. Então, basicamente, quando eu busquei para aparecer, para poder interpretar, para poder se divertir. Eu sempre fui mais nessa visão. Ativista, eu não digo que propriamente eu fui um ativista, porque eu nunca tive o desejo de confrontar a sociedade ou desconstruir a sociedade. Eu acho que um ativista ele vai nesse sentido, né? De querer desconstruir aquilo que é tradicional. Mas eu sempre estava envolvido e fazia shows, mas participei, né, das reuniões. Já participei, inclusive, de uma reunião da CUT, né, envolvendo também o movimento LGBT. Tem assim um certo cunho político também, né, quando eu também participei da reunião da Parada Gay também daqui da minha cidade. Mas eu não me envolvi, não me aprofundei nisso, né? Até porque em 2012, depois que eu vim para Vinhedo, em 2010, final de 2010, passei um ano em Vinhedo, em 2011 voltei para Campinas, vim para Campinas, né? E foi quando eu voltei a me montar, foi quando eu comecei a me envolver com a noite, né? Com as drags, com as boates. Cheguei a ser sócio de uma boate aqui em Campinas também, por um pouco tempo, né? Não deu certo. Mas eu passei mais ou menos uns 2 ou quase 3 anos me montando. E aí recebi o convite para ir no programa do SBT, Casos de Família, e fiz show na Parada Gay aqui de Campinas também, até antes de eu parar de me montar, por meados de 2012 ou 2013. Eu estou entrando aqui no teu Insta, porque assim, você fala de montar, de ser drag, as pessoas talvez não, né, não, esse rapaz aí né, é homem, ele nunca se envolveu com nada disso. Nunca foi. Não. Então, gente, olha, o Riquelme está falando desse personagem aí que ele interpretou, né, Riquelme, por alguns anos. E olha que tinha muito travesti que dizia assim, nossa, você tem um rosto muito lindo. Tá aqui o meu cartão, se você desejar colocar peito, eu te ajudo. Só que ajuda assim, né? A se prostituir tem que pagar, né? Para fazer isso. Aí eu Você falei, se não sentiu quero ser travesti, não. tentado? Você se Não, nem sentiu um pouco. tentado a isso, Riquelme? Não. Não porque eu entendo e vivi perto de travestis, inclusive tenho amigos que são, né, travestis,
Alguns são difíceis, outros são pessoas assim, bacanas, ótimos amigos. Mas eu sei o quão difícil é você estar no meio disso, né? E essa pessoa que me fez um convite também, de um tempo para cá eu soube que estava... Porque, tipo assim, quando você não paga a conta para o travesti, aí eles tentam te confrontar, mandam pessoas atrás de você, e eu sempre tive pavor disso daí. Até quando eu via homossexuais que iam na casa do outro, dar aquele bafão lá, trazer escândalo na rua, que eu já vi essas situações. Então, com os meus pais, eu tinha um pavor disso, de tipo assim, será que se eu vou ficar um dia com um rapaz e de repente ele vai bater na minha casa e vai chamar a atenção dos meus pais? Então, eu tinha um maior receio disso, né? Então, quando eu vim embora para Vinhedo, para Campinas, então eu conseguia viver essa liberdade, né? De não ter perigo de alguém fazer algo em relação à minha família. Sim, sim. Riquelmo, eu vou colocar aqui parte desse vídeo para a gente ouvir um pouquinho, tá bom? A gente Sim, está te sim, ouvindo aqui, a nova claro. criatura, o novo Riquelmo falando, mas vamos ouvir aqui para as pessoas entenderem, né? A libertação, a obra linda que Deus fez na tua vida. De procurar alguém ou de entender o que eu poderia fazer para preencher o vazio que eu tinha dentro de mim. E foi aí que a minha vida foi caminhando, aconteceu coisas difíceis, mas encontrei Jesus. Foi através dele que minha vida foi transformada. Glória a Deus. Passei por uma situação muito difícil, perdi tudo que eu tinha. É aí que agora você vai chegar, né? Tô chegando lá. O que te fez então, mudar, né? O que te fez repensar a sua vida? Então, eu acredito, né, que, como fala em Jeremias, né, Jeremias 1,5, antes do ventre da tua mãe te conheci, te escolhi profeta às nações. Eu creio que Deus conheceu a nossa história antes da fundação do mundo, né? E eu creio que Deus, da sua forma, da forma que o ímpio caminha sozinho, ele vai trabalhando a vida até do ímpio, até o momento que ele vai se converter, né? Porque Deus está no controle. Então, o que aconteceu? Um certo convencimento assim na minha parte, porque o que eu reconheci sendo drag, a maioria das drags que eu conhecia de mais idade eram, né, mais velhos, sozinhos, muitos, né, se envolviam com drogas, muitos passavam por situações difíceis. E o mundo gay, para alguém que é velho, é bem complicado, né? Eu lembro que no linguajar do mundo LGBT, quando alguém é mais velho, a gente chama de maricona, né, por exemplo. Então, o que eu via? Eram homens mais velhos, sozinhos, que se vestiam de mulher, mas era uma vida muito solitária, não tinham alguém que pudessem sim, estar juntos, né? E às vezes eu comecei a me questionar, será que é isso que vai ser o meu futuro? E aí eu percebi também que eu estava vivendo mais um personagem do que a mim mesmo, eu tinha mais roupa de mulher do que de homem, e desejei participar de um concurso muito importante de São Paulo, de drag queens. Só que houve uma máfia ali por trás, e os bastidores do mundo drag tem muita máfia, né? Eu vivi isso. Então, quando meio que me mafiaram lá para eu não participar, ou de uma outra forma muito estranha de eu participar desse concurso, eu fiquei extremamente irritado, caí na minha real e falei assim, mas, meu Deus, por que eu estou gastando meu dinheiro com isso? Vivo mais um personagem do que eu mesmo, e no fim não está sendo rentável, não está sendo bom para mim, e as pessoas ainda estão me boicotando com aquilo que eu queria, né? Então eu vi que aquilo não era um futuro ou algo bom para mim. Então foi quando caiu a ficha que eu precisava investir em mim mesmo, como Riquelmo, de buscar a minha profissão, de crescer profissionalmente, de ter um futuro. Então ali caiu a ficha que aquilo ali era uma espécie de meninice, ao meu ver, e que se eu não mudasse naquele momento, o meu futuro seria meio complicado. Porque o meu mundo era voltado ao meio das drags. Então, era muitas gírias, eu não me preocupava em estudar, eu só ficava envolvido com as coisas que eram voltadas nesse meio. Então, quando eu abandonei e vendi, dei fim a tudo que eu tinha de drag queen, peruca, sutiã, vestido, enfim, saltos, eu dei tudo fim e vendi. Então, eu percebi que até quando eu comecei realmente a buscar crescer profissionalmente, eu tinha muita dificuldade, até da forma que eu falava, né, o meu linguajar, e que eu precisava estudar muito e buscar esse crescimento.
Então, 2012, 2013, mais ou menos, eu parei de fazer show. E aí eu busquei a minha parte profissional. Você tá aí, Deixa eu Adelane? voltar aqui, tô aqui sim. A minha câmera que ela deu uma desfocada e eu Sim. acabei, Uhum. deixa eu voltar aqui, deixando só a tua imagem mesmo. Sim, sim. Quando eu fui mostrar o vídeo, parece que não voltou ainda não. Depois eu vou pedir ajuda ali pro meu querido Sim. esposo, ver se ele me salva. Não, mas tá dando para ver bem você. Tá dando? Para mim tá Tá desfocado. um Mas pouquinho, enfim. mas dá para ver bem. Ok. A Lene está falando que mudança. Jesus é lindo, tira o homem do monturo e faz sentar entre os príncipes. É verdade. Amém. Deus é Deus. Ele é poderoso. Aí, aí eu me abandonei o meio de drag queen. Acho que aí eu me tornei um ex-drag queen, né? E aí comecei a buscar a minha parte profissional, né? E trabalhei em alguns salões aqui em Campinas e tive a oportunidade de trabalhar num dos maiores salões do país, né? Foi aí que a minha vida mudou da água para o vinho. Uhum. Riquelme, eu E procurei aqui um aí vídeo foi. seu. Eu Sim. procurei aqui um vídeo seu daqueles com você cantando, mas eu não encontrei. Não achei. Cantando, dublando. É só você Exatamente. colocar Lani Built. Built de Lani, Eita. Lany, Built. Aí aparece. Mas aqui no teu Insta tem? No Insta, eu acho que não. Tem Só não, no né? YouTube. Não, só no Tá. YouTube. Eu vou ver se eu acho aqui. Então, aí eu comecei a investir na minha parte profissional, né, Adelane? Sim. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar nos grandes salões do país, né, com 3 meses trabalhando nesse espaço. Recebi um convite. Fui para São Paulo, fiz testes, né, acabei passando, deu tudo certo. E 9 meses depois eu me tornei maquiador num dos grandes salões do Brasil. E aí minha vida começou a mudar. Comecei a ter um salário que eu nunca pensei que eu teria na minha vida, né? Para alguém que saiu do Natal, Rio Grande do Norte, com a mão na frente, meio que outra atrás. E de um dia meio que para a noite, digamos, né? Você se tornar ou trabalhar num dos grandes salões do Brasil. Então isso para mim foi incrível. Então comecei a fazer trabalho com revista, na Caras, comecei a fazer trabalho com gente famosa, comecei a fazer trabalho com blogueiras famosas. Trabalhos meus começaram a sair em sites, né, que eu fazia maquiagem artística, e fiz trabalho em teatros também, enfim. Eu comecei a viver algo, acho que o sonho de qualquer rapaz que quer trabalhar nessa área, né? Trabalhar com os melhores do país, quem dera. Então, aí minha vida mudou, comecei a construir a minha vida, comecei a montar meu apartamento, comecei, enfim, a crescer. Só que, assim, o que eu percebia? Mesmo vivendo tudo isso, mesmo tendo meio que tudo que mais ou menos eu queria, minha vida ali está crescendo em si, eu ainda sentia um vazio, eu ainda acordava todos os dias com uma espécie de ansiedade que eu não sabia o que era, mas que eu precisava fazer algo para saciar essa ansiedade, né, esse vazio. E mesmo tendo dinheiro, mesmo viajando, mesmo indo para as melhores baladas de São Paulo, mesmo ficando com várias pessoas diferentes, porque, assim, nos 12 anos, foi 12 anos que eu vivi na homossexualidade, que eu nunca consegui ter um relacionamento sério. Até tentei, mas era tudo muito imprevisível, os rapazes não queriam algo muito sério, e aí você acaba se tornando uma pessoa mecânica, né? E eu comecei a aprender a caminhar no mundo gay a ser uma pessoa mecânica, ou seja, eu entrava em aplicativos, eu ia para as baladas, eu ficava com uma pessoa, mas ao mesmo tempo eu não queria mais nada com ela. Era um momento, né? E isso virou meio que minha vida. Só que aí, frequentando os lugares de LS, né, LGBT, eu vi um amigo meu, por exemplo, bonito, saradão, né, tudo, se achando porque tinha saído com a maricona, né, que é homem velho, que significa, e se achando e dizendo assim, nossa, arranquei dinheiro,
aquela maricona, não sei o quê, e se achando lá porque tinha conseguido dinheiro. E aí eu passei por ele e logo depois eu encontrei com um rapaz, com um velho que ele tinha ficado. E aí o velho olhava para mim e dizia assim, ele está se achando, paguei, não me tratou bem, me tratou mal e ainda quis receber. Deixe ele, porque se ele está me zoando hoje, é amanhã ele que vai ficar como eu, né? Velho e pagando para se relacionar com outros rapazes. Então aquilo meio que pesou um pouco quando eu vi aquilo, né? Imaginei, falei, será que meu futuro é isso mesmo? Será que é desse jeito? Porque a vida inteira eu nunca tive alguém assim que me amasse, né? Ou seja, alguém que sentisse um carinho, um amor, por exemplo. Então eu sempre fui muito seco nessa parte. Então, nos 12 anos não existe amor no mundo gay. Não existe amor na homossexualidade, existem coisas que convêm. No mundo gay funciona mais ou menos assim, se você tem beleza, se você tem dinheiro, e se que sexualmente você tem algo que chama a atenção das outras pessoas, né? Então você é um gay procurado, mas ao mesmo tempo acaba se tornando ainda sozinho, porque a maioria está nessa procura insensável de se relacionar com pessoas diferentes e que não tem um fim, basicamente isso. Então a minha vida era basicamente assim, mesmo tendo dinheiro, mesmo trabalhando num salão bacana, mesmo conhecendo pessoas bacanas, menos para as melhores baladas, mesmo viajando para lugares bacanas, eu ainda acordava com essa sensação de vazio e de depressão, no sentido que eu precisava de algo e ainda não entendia o que era, quem era ou como era. E aí, nos 2 anos que eu passei trabalhando nesse salão, eu recebi um convite para ir num outro salão, que a pessoa que me ajudou a crescer foi para lá. E eu, Adelane, eu nunca fui movido a interesse, assim, dinheiro, vaidade, de uma certa forma. Eu sempre gostei de estar com pessoas que eu me identificava, independente se tinha dinheiro ou não. Por exemplo, no mundo gay, quando eu comecei, eu era o gay que tinha mais dinheiro e os gays que andavam comigo não tinham dinheiro. Ou seja, eles me chamavam de fina. A senhora é fina, né? Aí pagava passagem, pagava a entrada da boate, enfim, a gente tem aqueles amigos que, né? Então eu nunca me interessei. Eu poderia muito bem buscar pessoas que tinham mais dinheiro do que eu para estar no meio delas, mas eu sempre gostei de estar com pessoas, independente das suas condições, né? Então eu nunca liguei para dinheiro ou status em si. Então, quando esse rapaz foi para o outro salão que me ajudou a crescer, o outro salão que eu estava, a dona do salão veio, conversou comigo, falou que não entregava o céu para mim porque era o limite para ela, mas no que eu precisasse, eu poderia contar com ela. Então, se eu precisasse de um dinheiro bom para resolver minha vida, ou qualquer coisa que eu pedisse, ela me apoiaria. E até me ofereceu ir para outra cidade para trabalhar no outro salão. E não é uma proposta assim errada, né? Não há um mal nisso, de receber essa proposta. Só que eu me encontrei na outra questão, que eu gostava do meu amigo como pessoa, né? Eu fui muito grato a ele e gostava de trabalhar com ele. Então eu fiquei entre uma proposta de dinheiro ou gratidão. E todo mundo falou, bobo, faz a proposta do dinheiro, não seja bobo, porque lá no outro salão tem pessoas difíceis lá, vão puxar o seu tapete, algo pode acontecer. E eu fui movido ao coração. Em vez de aceitar o dinheiro, eu preferia a gratidão que eu tinha pela pessoa e pelo que ela me representava, né? Então, acabei indo para esse salão mesmo sem receber nada. Aí, beleza. Aí, com 4 meses, mais ou menos 5 meses que eu estava nesse outro salão, cliente fantasma começou a aparecer na minha agenda. Chegava ao sábado, as clientes não apareciam, então todas as clientes que me procuravam acabavam passando para outra pessoa, né? A pessoa que me ajudou chegou a me ver 3 dias antes e falou assim, ó, tá acontecendo algo com você e não posso fazer nada. Aí eu falei, nossa, legal, muito bom saber. E as pessoas começaram a me olhar estranho lá, então, ou seja, começaram a me queimar para a dona do salão. Então, com 3 dias depois, eu lembro que eu estava conversando com a cliente minutos antes de ser chamado, eu senti a Adelane como se uma mão apertasse a minha nuca desse jeito
e me fazia um mal tão grande que até comentei com a cliente, assim, ela até brincou, ela falou assim, toma um banho de sal grosso, isso aí é espiritual, né? Então, minutos depois eu fui conversar com a gerente, ela falou, olha, Rick, não é o que a gente pensou, a gente espera que você arrume um outro lugar, pegue as suas coisas e você possa se retirar do salão. Eu falei, nossa, com 4, 5 meses de mudança, abri mão de uma proposta de um grande salão, né, para estar aqui, e essa é a forma que, né, me mandou embora, né? Poderia ter sido até uma forma diferente, mas foi desse jeito. Então, aí eu peguei as minhas coisas, entrei numa depressão extremamente grande, uma crise, porque você trabalha nos maiores salões do país, você tem toda uma vida, né? Aí, do nada, puxam o seu tapete. Aí, dali, você perde o seu trabalho, perde parte dos clientes, perde o faturamento que eu tinha, porque maquiador, cabeleireiro não tem um salário fixo, depende dos clientes. E como o salão era de alto padrão, precisei trabalhar num salão inferior, 3 a menos, né, estrela. E meu faturamento caiu, eu tinha 3 cartões com limite alto, empréstimo no banco, eu tinha um apartamento que eu tinha acabado de comprar móveis novos, e no fim não consegui mais dar conta, precisei entregar o apartamento, os móveis, tive que vender tudo a preço de banana. E minha vida ali foi destruída, porque mesmo assim ainda saíram falando mal que meu trabalho não era bom, que para segurar os clientes, né, no salão. Então eles queimam a reputação da pessoa. Então eu fui bombardeado, pesou a minha consciência, porque todo mundo falou, eu avisei, né? Vinha aquele pensamento, eu avisei, né, que isso ia acontecer. E aí eu fiquei preso dentro de casa por uns 3 dias, tendo crise, assistindo série, comendo aquelas latas de brigadeiro gigante, purinha. E um amigo meu que meio que me impulsionou. Pô, meu, levanta daí. Vamos lá, vamos conseguir um trabalho novo, reais, bicho. Que era do meu prédio, né? Que ele trabalhava comigo. Aí eu andei numa espécie de modo avião. Eu não me sentia mais feliz. Eu não tinha como voltar para aquele padrão que eu estava antes. E aí simplesmente andei no modo avião. Depressão. E aí foi quando uma amiga minha do meu ex-trabalho fez um convite para eu ir para a igreja. Só que toda a vida, quando alguém me chamava para ir na igreja, eu entendo que é algo espiritual, viu, Adelane? Sim. Eu me sentia incomodado quando alguém dizia assim, vamos na igreja. Aí eu falava, não, eu vou na casa de fulano, vou na casa de Beltrano. E nunca quis, eu nunca tinha pisado numa igreja protestante. Só que quando eu estava todo quebrado, né, e biblicamente a gente sabe que a gente tem os ídolos, né, então quando esses ídolos são quebrados, né, é mais fácil Jesus chegar a gente, né, então tudo veio com a permissão de Deus e tem um propósito. E aí me faz lembrar que quando eu cheguei em Vinhedo, há uns 13 a quase 14 anos atrás, uma moça olhou para mim, eu só lembro disso, uma moça olhou para mim e falou assim, quando a gente tem um chamado da parte de Deus, a gente pode ir para qualquer lugar, mas nada vai dar certo. Jonas, né? Jonas quis ir por um lugar diferente, só que as tribulações, as coisas davam errado, né? Então, Jesus já estava me chamando. Eu lembro que quando eu mudei para Vinhedo, eu tive um sonho, que eu via Jesus olhando para mim e eu olhava para ele. E eu acordei achando tão interessante, eu falei, nossa, eu sonhei com Jesus hoje. E aí, quando eu cheguei no ponto de ônibus, entrei dentro do ônibus e sentei atrás do motorista, tinha uma imagem assim de Jesus na minha frente que me lembrou o sonho que eu tinha acabado de ter. Que lindo. Então, Jesus ali já estava falando comigo, só que o meu coração estava muito duro. Então, se para Jesus ajudar uma pessoa a se converter, ele permitir que a gente seja puxado do tapete, que a gente perca as coisas e fique sem nada, ele faz. Mas ele vai honrar essa pessoa depois. Com né? certeza. Ele vai abençoar. Aí a honra e a glória é dele, né? A minha experiência, Rick, quando eu me converti, porque a gente assim é tão raso de Bíblia, de espiritualidade, somos tão carnais, né? Tão assim distante de quem é realmente Deus e do conhecimento de Deus, que quando eu me converti, logo em seguida o Henrique Cristo ele começou a aparecer, né, na televisão e na internet, e eu olhava aquele homem ali dizendo ser Jesus,
e eu dizia assim, nossa, logo agora que eu digo que eu sou crente, né, e esse homem aparece, será que realmente ele é Jesus? Para você ver o nível de ignorância que nós nos Sim. encontramos, não é, acerca de quem é o Criador e da palavra dele, porque está aqui. Todas as Uhum. instruções que nós precisamos para conhecer a Deus e a nós mesmos está aqui na palavra dele. Não é Amém. verdade? É verdade, é verdade. E o meu testemunho fala muito sobre isso. Que agora está chegando a parte do mistério de tudo do que eu vivi, assim, de uma forma sobrenatural com Deus, né? Então nos conte. Aí, aí foi quando eu recebi o convite para ir na igreja e acabei aceitando, porque ali eu já estava todo basicamente quebrado, né? Resumindo. Aí eu fui na igreja do Nazareno Central, que é a igreja que eu congrego aqui em Campinas, né? E aí eu conheci, vi o louvor, é uma igreja assim grande, bonita. E o louvor foi assim, o que me chamou mais atenção. Eu não tinha hábito, não conhecia assim, a palavra a fundo, né? Então, o louvor foi o que me chamou a atenção de início. E aí eu lembro que eu fui acho que umas 4 vezes na igreja de terça-feira. Só que aí foi depois disso que algo aconteceu. E não foi dentro da igreja, foi em casa. Eu simplesmente, como eu não sabia orar, Delane, eu comecei a buscar a Deus, porque nas minhas aflições, até quando eu estava na ignorância, eu olhava para o céu, eu entendia que existia um Deus. E eu nunca critiquei a Deus, que Deus era culpado porque isso tinha acontecido comigo, nada, porque eu entendo que a gente é dono das nossas decisões e as nossas decisões geram consequências. Então, é o que eu costumo dizer em relação até à homossexualidade, em questão do pecado, que é muito polêmico você dizer que homossexualidade é pecado, ou que parece que traz um peso apenas só aos homossexuais. Só que Paulo, nas suas cartas e os estudos, diz que quando ele pregava e afirmava que homossexualidade era um pecado, não era que o desejo de Paulo seria de condenar aquelas pessoas, mas que no coração dele entendia que eles careciam do amor de Deus, né? Então, quando a gente afirma que a homossexualidade é um pecado, é porque ela está muito atrelada à fornicação. E se você abrir a Bíblia, o que mais existe são versículos falando sobre fornicação, que não é do agrado de Deus. Então, se para heterossexuais que se fornicam antes do casamento é um pecado, como não seria para homossexuais estar se pegando, né? Homossexuais não estão isentos do propósito de salvação e nem das leis de Deus, né? O que é válido para héteros também é válido para homossexuais, né? Como adultério também é um pecado sério que não é do agrado de Deus. Então, quando a gente entende que a gente é o templo do Espírito Santo, né? E 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, fala sobre fornicação, mas fala que a gente não pode fazer tudo aquilo que a gente quer, porque Cristo morreu na cruz e pagou um preço muito alto por nós. E fomos vasos escolhidos por Deus, e que isso não nos dá o direito de fazer tudo aquilo que queremos, né? Porque a gente é a imagem e semelhança de Deus, a gente é o templo do Espírito Santo, e a palavra diz que sem santidade ninguém, isso não está dizendo que é só homossexual, ninguém verá Deus sem santidade. Então, a única palavra objetiva em relação à vontade de Deus é que está em Gênesis, que o homem se torne uma só carne com a mulher, com o propósito que eles se tornem um, mas que eles venham ter os seus descendentes, que é o propósito de Deus. Deus fez o homem e a mulher para procriar, para que seu povo seja gerado e que no tempo da volta de Cristo ele levará a sua igreja, né? Os filhos de Deus. É porque o feminismo ele conseguiu convencer as pessoas de que ter filho é uma coisa ruim, entendeu? Sim. Mas a procriação é uma grande bênção, é uma grande Com dádiva. certeza. Hoje eu vi as minhas duas filhas indo para a escola e eu lembro que quando eu casei, meu esposo queria muito ter filho. E eu tinha 21 anos. Então, assim, eu estava me criando. Então, eu já tinha uma certa resistência, né? Eu sabia que eu ia ser mãe. Queria isso, mas não naquele momento. Eu não me sentia pronta. Então, eu lembro que foi um processo até o meu coração se abrir para eu desejar ter um filho.
E quando Deus Sim. nos deu Samuel, o que eu pensei? Gente, criar menino é muito mais fácil, é muito mais simples. Então, Senhor, Deus vai me dar outro menino e a gente encerra a produção. Porque menino, você coloca um short, você coloca uma camiseta, você passa ali um pente no cabelo, tá arrumado, né? Não tem canseira. Mas eu não sabia dos traumas. Rick, sua imagem travou aqui. Se tiver problema, você sai e volta de novo, tá bom? Que a gente está aqui te esperando. E a gente às vezes não entende, não é? Dos traumas que a gente carrega na nossa alma, agora voltou, tá bom. Os traumas que a gente carrega na nossa alma, os complexos que eu tinha, Voltou, os né? problemas mal resolvidos com a minha mãe, e isso me levava a não querer ter filha mulher. Deus me fez entender isso, que eu precisava ser curada na minha alma, que aqueles problemas mal resolvidos, eles precisavam de solução. Eu precisava resolver essa parte da minha história e eu não podia ser um impedimento à bênção que ele queria me dar de gerar uma menina, uma filha mulher, porque lá no subconsciente, talvez eu guardava receios de ter uma filha que ia fazer comigo tudo que eu fiz para minha mãe, toda a tristeza que eu dei para ela, todas as decepções, não é? Então, eu precisei ser curada. Hoje eu estava vendo que Deus não me deu só uma menina, Deus me deu duas. Me deu um menino e duas meninas. E hoje eu estava vendo as duas indo para a escola, eu fui atrás, porque todos os dias eu levo elas na parada e elas tiveram que sair na frente. Sim. E eu vendo as duas indo juntas, unidas, e eu disse: Deus, tu és tremendo, Senhor. Tudo que o Senhor faz é de fato perfeito. E como vale a pena a gente confiar nele? Como vale a pena a gente entregar o nosso futuro, a nossa vida nas mãos dele. Prossiga. Sim. Boa noite, Josiane. Sim. Seja bem-vinda, minha querida. Muito bom te ter aqui com a Adelane, eu acho também que a gente tem que perceber se essas pessoas que estão alegando que filho não é uma bênção, qual é o grau de maturidade, né? E de experiência de paterna que ela teve, para alguém reclamar de criança dessa forma, né? Eu quando estava na homossexualidade também, eu tinha uma certa rejeição com criança. Não sei, eu não tinha vontade de ser pai, de forma alguma. E hoje, pelo contrário, é totalmente diferente. Porque a palavra diz assim também que quando a gente aceita Jesus, né, porque a gente era destituído da glória de Deus, a gente é redimido com Deus através do sangue de Jesus, né? Nos tornamos filhos novamente. A palavra diz que quando a gente se torna filho novamente, o DNA de Deus flui de dentro para fora, ou seja, a vontade de Deus naturalmente, aquilo que ele tinha feito no início em Gênesis, ou seja, aquilo que ele me fez ser, estava fluindo de mim de dentro para fora. Então foi natural, toda a minha conversão foi natural, não foi um pastor, não foi uma igreja, não foi nem propriamente a palavra, mas a palavra se revelava naquilo que eu estava passando, antes mesmo de eu ler a Bíblia, isso que eu acho assim incrível. Então, a gente entender realmente se essa pessoa que está reclamando, qual foi a história dela para poder reclamar, né? Porque quem teve uma criação boa, pais assim, maduros e que tratou bem essa criança, com toda certeza, o reflexo desse amor, essa criança vai querer crescer e ter um filho para teta com o filho também, né, em si. Então, assim, concluindo, com o propósito de Deus sempre foi a família, homem e mulher, para que se torne uma só carne e ali cria o seu povo, né, os descendentes. Então, a homossexualidade, eu vejo assim que é um lado caído do nosso Adão, né? E quando a gente tem o nosso encontro com Jesus, e a palavra diz assim, que quando a gente está em Cristo, nova criatura somos, eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então é nessa passagem que entra essa experiência que eu tive agora com Deus, nesse momento que eu vou falar agora. Eu estava em casa, deitado no chão, com fone de ouvido do jeito que eu estou aqui, vendo o YouTube, e comecei a buscar a oração pelo YouTube. E aí do nada eu vi uma oração, cliquei nela, e essa oração foi tão forte e falava assim, se eu entregava minha vida a Deus.
Eu falei assim, Senhor, eu cansei da minha vida, desisto, porque eu já não sei mais o que fazer. Então foi de uma forma sincera. A Bíblia diz que a gente é um ser trial, né? Corpo, alma e espírito. Então, ali foi com a minha sinceridade e com os meus ídolos todos quebrados. Ou seja, ali Jesus veio na hora certa para ter um encontro com ele. Então, nesse momento, eu senti um calor, assim, envolveu o meu corpo, uma unção, um formigamento dos pés à cabeça. Foi algo tão intenso, Adelane, que, assim, terminou a oração e eu acabei adormecendo. E aí, quando eu acordei no dia seguinte, o mundo estava mais claro, eu senti uma paz que transbordava, uma alegria que eu nunca tinha sentido, o vazio que eu tinha sumiu, até hoje nunca mais senti, a depressão que eu tinha pelas coisas que eu estava passando sumiu também, e eu só comecei a sentir um amor, uma felicidade, um gosto de alegria que eu nunca em toda a minha vida tinha sentido, isso de uma forma espiritual. E ali, sem eu compreender ainda, ali eu já tinha, de uma certa forma, nascido de novo. Porque ali eu fui batizado com o Espírito Santo. E nisso, esse processo, os prazeres que eu tinha antes, eu não tinha mais. Eu não tinha mais vontade na balada, eu não tinha mais vontade na bebida. Eu comecei a sentir uma necessidade de buscar quem era Deus. Embora que eu não conhecia direito Jesus, mas eu sentia ainda uma briga ali espiritual, senti uma resistência em entender quem era ele, só que foi algo tão forte que não teve como. Porque à medida que eu fui buscando saber quem era Jesus, a minha vontade ainda mais era de buscar ele e permanecer nele, né? Só que Eclesiastes 3 fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Ou seja, eu fui batizado com o Espírito Santo em setembro, mas eu só vim me batizar em junho do ano seguinte. Então, todos esses meses foi um processo para mim. Uhum. Aos poucos, coisas mínimas da minha vida foram sendo colocadas de lado. Só que aí chegou o ponto da homossexualidade. Por quê? Aquela condição de vida, para mim, não era algo errado. Eu nunca li a Bíblia, eu meio que determinava quem era o meu Deus, né? Baseado naquilo que eu compreendo. Como era a sua assiduidade à igreja? A sua frequência? Mínima, eu só tinha ido 4 vezes só. Depois mesmo? Disso, só fui 4 vezes, depois disso eu tive a experiência com o Espírito Santo, e aí foi meio pulando para final de ano, né? E acabei viajando para Natal. Né? Que aí foi entre janeiro e fevereiro que eu fiquei lá, que eu voltei em março, né? Então, nesse meio tempo, eu comecei a ter experiências, comecei a ter espirituais, assim, né? Vou, assim, entrar em detalhe em tantas coisas, mas... Mas, pelo que você falou, você continuou buscando esse alimento na internet? Sim, comecei. Pregações, continuou exatamente, sim. Sendo ministrado de alguma forma? Sim, sim. E ainda mais as orações que eu buscava à noite para escutar, né? Então, antes de me converter, as orações, a ministração, que era da oração, já estava ali, né, me tratando em si. Então, quando chegou na parte da homossexualidade, como eu falei, eu não entendia que aquilo era algo errado. E ninguém tinha me confrontado em relação a isso. Nem a palavra, nem um pastor, qualquer outra pessoa, porque eu tinha uma certa... Assim, eu não me envolvia muito com igreja ou com pastores, né? Eu tinha um certo receio. Preconceito. Vamos colocar isso mesmo, né? Então, assim, o que aconteceu? É o que eu costumo dizer. Quando eu comecei a me envolver depois com rapazes, aos poucos, eu comecei a me sentir mal. Eu comecei a me sentir vazio. Aquela paz que estava dentro de mim se afastava toda vez que eu me relacionava sexualmente com outro rapaz. Eu me sentia sujo, minha carne parece que pesava. Eu me sentia distante de algo que eu não compreendia o que era, mas aquele amor que estava em mim se afastava. Que o amor de Deus não é um amor que me convém, não é um amor prostituto. É um amor espiritual, é um amor que te comove, que te transborda. É algo inexplicável, não tem como definir o amor de Deus. Então, caiu a ficha que toda vez que eu me relacionava com um homossexual, eu ficava daquele jeito. E foi ficando mais forte.
À medida que eu ia me relacionando depois, e eu ia compreendendo que aquilo era algo errado. Então, quando caiu a ficha, Jesus, ele bradou em mim. Assim, quando Deus fala com a gente, é algo que é no nosso corpo, né? É como se fosse a voz de Deus dentro de nós. Então, eu escutei Jesus dizer assim, você precisa tomar uma decisão se você quiser caminhar comigo. Aí, na mesma hora, eu estava em casa sozinho, e eu olhava para o céu e eu falava, meu Deus, mas como assim? Como que vai ser isso? Eu não sabia que o homossexual podia se converter e deixar de ser, né? Homossexual. E ali, Jesus falando comigo, e eu escutei a voz dele falar comigo. E eu falei, meu Deus. Rick, tem gente assistindo essa live aqui que acha que não existe ex-gay, viu? Então, conte. Cadê? Não existe? Conte mesmo. Então, cara, ó, eu dou um recado só pra você, irmão, que não acredita. Eu era incrédulo, criticava crente, fui drag queen, rainha da parada gay, eu passava, era o rodo, vivia nas boates, na The Week, vivia em aplicativo, eu fazia tudo que eu queria no mundo gay e ainda criticava crente. Precisei viver uma experiência com Jesus particular e confirmar que o que acontece na palavra aconteceu na minha vida. Então, sim, meu filho, Jesus existe ex-gay, existe ex-presidente, existe ex-traficante, existe ex-prostituta, existe ex-tudo. Porque até para a gente ser salvo, a gente tem que ser ex-criatura velha e que tudo se fez novo. A gente tem que ser uma nova identidade em Cristo Jesus. Então, se alguém quiser ser salvo, vai precisar dessa identidade. Jesus diz em João 3, aquele que não for nascido da água e do Espírito, não merecerás o reino dos céus. O que é da carne, o que é do Espírito, é do Espírito. E que não se maravilhes nisso, porque é necessário nascer novamente. Isso Jesus fala. E a garantia da salvação é o Espírito Santo. Então conta pra gente como foi esse confronto aí. Sim. Com a velha vida. Então pensa, você meio que sendo um incrédulo, tem uma experiência com Jesus, você ficou diferente depois dessa experiência, você não conseguiu mais se relacionar com o rapaz depois disso, de uma forma progressiva, e você escuta Jesus dentro de casa falar com você, em você, que você precisa tomar uma decisão, se você quiser caminhar com ele. E aí a gente quebra um pouco a visão do Jesus amor que o mundo prega. Jesus, ele é amor. Ele te acolhe, ele te ajuda, independente se você quer ou não caminhar com ele. Agora, quando você diz, Jesus, eu quero caminhar com você. Então, quando você busca ele, quer caminhar com ele, aí você vai precisar tomar a sua decisão. Porque não é de qualquer jeito que a gente caminha com ele. Então, o Jesus que é amor também é Senhor, não é, Rick? Sim, não tem como a gente abraçar apenas o Jesus que ama, que exatamente. Morreu na cruz, nos amou antes de nós amarmos, não é? Sim, é verdade. E é o mesmo quando Jesus que quando chegou em cidades pregando o evangelho e trouxe palavras severas, foi expulso das cidades. Uhum. É o mesmo Jesus que diz que ele não veio trazer a paz, ele veio trazer espada, divisão. Quem é o povo dele e quem não é. Aquele que ama sua mãe e seu filho à frente de mim não é digno de mim. É o que Jesus fala. E ele fala, eu sou. Então, ele é Senhor, ele é amor, mas ele é Senhor e Salvador. E é o mesmo Jesus de amor que, quando a época da graça acabar, virá a ira do Cordeiro. A justiça de Deus, que Cristo irá julgar os céus e a terra. Então, gente, vamos ler a Bíblia toda, porque não é só Jesus de amor, não. Ele é amor, mas é um amor puro, não um amor que me convém. Então, pensa, Jesus falou comigo que eu precisava tomar uma decisão, e foi aí que eu coloquei uma balança na minha vida. Eu entendi que Jesus me chamou e eu precisava tomar uma decisão. E eu em casa, sozinho, meditando, orando ali, e aí eu coloquei minha vida na balança. 12 anos na homossexualidade, era uma vida vazia, de minutos. Eu nunca tive um relacionamento sério, poucos amigos meus eu vim namorar 1 ano, 2 anos, acabava, então é muito complexo ali a questão. Só que eu via vários amigos meus que são gays, velhos, pelo menos mais de 90% deles
sozinhos, depressivos, pagando a rapazes mais novos, e perdi um amigo há 3 anos atrás enforcado dentro do quarto. Um rapaz bonzinho de tudo, trabalhava, mas era uma pessoa nitidamente que não tinha pessoas que amassem ele, não sei da família dele. E eu acho que pesou a vida da homossexualidade, porque ele já tinha uns 40 e poucos anos. E aquela vida poderia ter sido salva. Aquela vida poderia ter sido transformada, né? Se alguém tivesse levado o evangelho, o amor de Deus. Porque quando Deus impõe uma lei a gente, é porque essa lei vai nos preservar de coisas ruins, né? Como a consequência do pecado que leva à homossexualidade. Então, eu reconheci tudo isso, só que do outro lado da balança, eu entendi e aconteceu comigo que eu fui batizado com o Espírito Santo, o vazio que eu tinha sumiu, a depressão que eu tinha sumiu, eu senti um amor que transbordava, uma alegria que era totalmente espiritual. Às vezes eu até apertava o ombro assim e dizia assim, será que eu morri? O que aconteceu aqui? Tudo claro, uma paz, parece que eu estou no paraíso. E aí eu falei, não, cara, velho, tipo, Jesus apareceu na minha casa, o Espírito Santo de Deus desceu em mim, e eu estou vivendo algo novo na minha vida, algo que eu nunca tinha experimentado. Eu falei, não, se Jesus apareceu na minha vida, é sinal que ele tem algo melhor para a minha vida. E eu sempre fui muito obstinado, Adelane. Quando eu entendia que algo era bom ou que eu precisava buscar algo, eu não pensava 2 vezes. Então, quando eu entendi que Jesus apareceu na minha casa e me fez um convite, eu não pensei 2 vezes, eu segui ele diretamente. Eu não olhei para trás, como a esposa de Ló, que virou uma estátua de sal. Eu não olhei nem para a esquerda nem para a direita. Eu não olhei nem para baixo, assim como Pedro, que desfaleceu quando começou a caminhar na água, e Jesus deu a mão dele. Então, Jesus deu a mão dele para mim e simplesmente eu segui apenas ele. Então, daí eu tomei a minha decisão, busquei a igreja, fiz a aula de batismo, e houve lutas, houve assim, tentativas da parte do inimigo de querer me boicotar, me assustar. Por exemplo, 4 dias antes do meu batismo, eu tive um sonho lá, um cara apertando meu ombro, sussurrando no meu ouvido e dizendo assim, você está pensando o quê? Você vai para o inferno. E eu acordei escutando essa voz, eu falei, eu não, tá doido? E aí eu falei, não, cara, se eu estou buscando a Deus e de alguma forma uma voz diz que eu vou para o inferno, é sinal que eu estou no caminho certo, porque Deus é a salvação, né? Ele é Deus. Aí eu busquei mais a igreja mesmo, e no dia do meu batismo foi o dia do orgulho gay aqui em Campinas. Era eu descer na rua da José Paulino, indo para a igreja, e todo mundo subindo para a parada. Então foi caminhos inversos. E tem uma palavra que eu não sei se eu vou conseguir lembrar que fala sobre isso, né? Da contramão do mundo. Então foi o que aconteceu. Eu me batizei nas águas, entrei na vida cristã, tive uma convicção muito grande da parte de Deus que, até eu, tendo pouca sabedoria da palavra, Deus colocou ao meu coração que eu não poderia ter uma vida de qualquer jeito, então eu teria uma vida reta diante de Deus. Então, desde que eu me converti, eu não regredi, não caí no sentido de desejo de querer me relacionar com homens. Não me envolvi mais com pornografia, não mais com masturbação, nada de errado assim do que eu fazia antes, eu fiz mais. Pela graça de Deus, eu estou assim firme no Senhor. Até porque eu deixei a homossexualidade até pelo fato de não conseguir mais viver nela, pela função do que o Espírito Santo estava fazendo em mim, né? De não conseguir mais me relacionar sexualmente com outros rapazes. Que aí foi a chave. Se eu não consigo mais me relacionar e Jesus de um outro lado está falando que eu preciso tomar uma decisão, então eu vou seguir em frente. Tem um texto que fala, seja a paz o árbitro, né, do seu coração. Assim, a partir do momento que a paz ela é roubada, ela é tirada, é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, tem alguma coisa nebulosa aí, tem alguma coisa que eu não estou nisso, e quando a paz vem logo aquela convicção de que Deus está
não é? Então, Sim, a gente sempre vai ter a paz como aquele árbitro. Se ela falta, então alerta. Se a gente assente, né? Isso é uma sim, confiança, uma certeza de que a gente deve prosseguir, deve, né? Seja a paz sim. o árbitro da E nossa fé. aí, o mais interessante é que, com a experiência com Jesus, eu experimentei de um prazer muito maior do que um prazer carnal. Ou seja, a minha abstinência não era mais naquilo, mas a minha abstinência era de sentir aquela paz, aquela alegria que excedia todo entendimento, e que esse sentimento que eu tenho, a própria Bíblia fala como processo e experiência que a pessoa tem com Jesus, que é os frutos. Eu sentia os frutos do Espírito Santo, que era a paz, a longanimidade, a benignidade, por aí. Então, foi me fascinando de, tipo assim, a cada vez mais que eu buscava Cristo e que eu lia a palavra, eu via o meu processo se materializando na própria palavra. E eu era uma pessoa que criticava a palavra, eu dizia que a palavra era feita por homens. Sim. Né? É porque quando a gente não quer se sujeitar, quando a gente não quer obedecer, a gente sempre vai encontrar um pretexto, né? Sempre vai encontrar uma desculpa para tentar desmoralizar, descaracterizar aquilo de alguma forma. Então, Rick, assim, só a questão do teu batismo, que foi uma data assim, muito especial, né? Porque há épocas atrás você estava todo vestido de drag queen, indo. Você era o ícone da parada gay, né? Você era o que cantava, Sim. você era o que dançava, você era o que animava, e de repente tá ali a parada indo, mas você indo crucificar o velho homem, né? Morrendo realmente para esse mundo e revivendo para Jesus. Então isso realmente, de fato, é uma coisa muito, muito especial. Eu estava assistindo um vídeo hoje que me marcou muito, onde a Disney lá da Califórnia, não, a Disney eu nem sabia que em Paris tinha Disney. E a Disney de Paris simplesmente resolveu aderir, não é, à parada gay, à parada do orgulho gay. E isso tem, se eu não me engano, uns 2 anos que aconteceu. E muitos pais se sentiram assim muito ofendidos com isso, com essa ação, com essa atitude da Disney, que sempre foi uma expressão familiar, né? Sempre denotou que ali era um espaço e um ambiente familiar. E de repente os pais chegam ali para levar os seus filhos, né? Eu acho que foi em junho de 2019, e tá lá a festa, né, da parada gay. E o pior que isso foi recorrente, né? Eles saiu de Paris, foi para Califórnia, para Disney da Califórnia, e foi para Disney também de Orlando. Eles aderiram a essa pauta. E muitos pais fizeram um abaixo-assinado, tentando mostrar para a Disney que todo o sucesso dela foi exatamente em cima desses pais. Eles promoveram o parque, eles promoveram aquele negócio, aquela empresa. E será que eles não tinham consciência e entendimento do momento que o mundo está vivendo, onde as empresas estão arcando com muitas dívidas, despesas, e eles simplesmente dizendo assim, não estou nem aí para a família tradicional. Sabe? Assim, sim. Porque foi esse o recado que a Disney passou. Olha, nós queremos essa expressão aqui, não é? Esse estilo de vida, a gente aprova isso. Tanto é que nos filmes da Disney a gente já vê, né? Diversos desenhos animados para criança, tem com personagem homossexual, transexual. Sim. E é uma coisa interessante que você falou, porque, por exemplo, aqui eu vi até uma matéria em Recife que parece que o Estado, não sei, vai dar um certo dinheiro para pessoas LGBT que estão passando assim necessidade, né? Só que o maior ponto é que, assim, ainda são pessoas jovens que eu acredito que eles possam, né, de alguma forma conseguir aí lutar, mas a gente não vê esse empenho da política, né, ou dessas empresas em ajudar pessoas de idade, que são pessoas que realmente são abandonadas, não têm condições nem de cuidar delas mesmas, e precisava de uma atenção especial. Então, eu não vejo isso como uma necessidade, mas como uma política, um ativismo, e que envolve muito dinheiro. Porque se é para ajudar o próximo, os velhinhos estão aí e estão precisando de ajuda.
Sim, não, a partir do momento que você abre a página do jornal, lá na parte, né, dos classificados, onde está Sim, sim. falando sobre as vagas de emprego, e diz: contrata-se LGBT. vendedores LGBT, você já vê que aquilo ali é uma discriminação clara. Sim. Né? Então eu não posso ser contratado porque eu não sou LGBT. Tipo Então isso. não existe uma busca por igualdade, mas um certo Sim. totalitarismo, não é? Em Uhum. dizer assim, já fomos muito discriminados, agora chegou a nossa vez, né? E dane-se os heterossexuais, é a gente que tem que. Aí é que você falou uma questão do preconceito, né? Por exemplo, hoje eu vivo o preconceito inverso, né? Depois que eu me converti, depois que publicamente eu publiquei, né, que tinha me batizado, acho que até um amigo meu na mesma hora mandou uma mensagem quando viu o vídeo, falou: "Nossa, amigo, e agora? Vai gostar de mulher? Virou hétero, né?" Você vê já o confronto, né, que já no primeiro dia eu recebi. Então, assim, eu comecei a viver um preconceito reverso, porque, assim, se homossexuais até então, lá atrás, eram perseguidos, ou as pessoas eram preconceituosas com eles, ou enfim. Hoje, de uma certa forma, eu vivo isso. Porque, primeiro, aos olhos dos homossexuais, uma pessoa que foi homossexual não pode deixar de ser homossexual. Só que aí a gente vê que pelo menos, acho que são 32 gêneros diferentes. E que eles têm a liberdade de viver o que eles querem. Agora, um rapaz que foi homossexual, ele não pode se arrepender de ter vivido a homossexualidade ou entender que a homossexualidade não foi boa para ele e ele tentar viver a heterossexualidade dele e se sentir bem na heterossexualidade e abandonar a prática homoafetiva. Eles não aceitam. Fala que você ainda é gay, vai morrer gay, está se martirizando, a igreja fez uma lavagem cerebral, iludiram você, você está sendo iludido, você está se chicoteando todos os dias, você está abafando o seu desejo sexual homoafetivo. Só que o engraçado é que eu nunca me privei, eu nunca me incomodei com o que as pessoas pensavam de mim. Se eu mudei, foi por aceitar o convite de Jesus. E Jesus faz um convite para todo mundo ser uma nova criatura. Então, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, eu não... Assim, há estudos que explicam o seguinte, que o maior mistério hoje, Adelane, os desejos ficam, ou os desejos somem, ou como é que faz isso? A maioria dos homossexuais acha que é uma espécie de varinha de condão que Deus faz assim e do dia para a noite a pessoa assumiu os desejos, né? Então, o que acontece é assim, hoje eu, Riquelmo, eu digo que eu não sinto mais desejo porque, primeiro, eu não retrocedi nesse meio tempo de ter quase 3 anos, né? Conversão. Não caí com pornografia, não caí atrás de homem, não senti atração mútua por outro homem, né? Uma ereção em si. Então, se eu não estou tendo uma ereção por outro homem, alguma coisa aí já está acontecendo. Né? Porque qualquer homossexual que vê outro homem já flui o desejo, né? Então, eu não sofro por ter deixado o desejo sexual que eu vivia antes, não sinto mais prazer nesse desejo, porque Jesus fez uma construção de verdade sobre a minha vida. Jesus começou a identificar coisas que aconteceram lá na minha infância, até a minha construção da homossexualidade, e começar a entender a minha desconstrução dela, que hoje eu vivo uma construção de um novo homem na identidade de Cristo. Então, hoje, eu não me sinto preso, não me sinto oprimido por nenhum homem. Muitas vezes eu sinto até um incômodo de estar perto de outro homem, no sentido que eu sinto aquela mesma sensação de sujeira, né? É uma sensação assim de incômodo. Então, os estudos deixam muito claro que Deus pode tirar o desejo da pessoa, mas isso não significa que a pessoa não vá ser tentada ou que ela não venha sofrer com algum outro tipo de pecado. Ou Deus pode deixar os desejos na pessoa e, para glorificar o nome de Deus, essa pessoa irá lutar contra os desejos dela e vai vencer os desejos delas baseado na construção, né, da busca dessa pessoa.
Então, são coisas meio diferentes que Deus pode fazer na vida de cada um, mas que é totalmente possível, sim, você não viver mais os desejos e você viver uma novidade de desejo baseado naquilo que Deus deseja. Que aí, biblicamente, só concluindo, há um estudo também que a gente precisa levar em consideração. Nem todo homossexual que se converte, a igreja tem que empurrar ele a se casar com uma mulher. Porque vai ter homossexuais que Deus vai querer usar ele exclusivamente para a obra dele, como assim eram os eunucos na época, acho que de Daniel, eram homens que não tinham sexo, mas que serviam aos seus reis. Então, nem todo mundo foi chamado para casar na questão da homossexualidade. Excelente essa tua fala, extremamente necessária, de muita importância, e concordo com tudo que você colocou. Porque a partir do momento que as pessoas elas acreditam que elas nasceram daquela forma, então, para elas, o desejo delas faz parte delas mesmas, ou seja, Sim. assim como a gente levanta e precisa da água, precisa do alimento, então assim o homossexual ele precisa se relacionar com a pessoa do mesmo sexo, porque senão ela não vive. Então, a partir do momento que a gente entende que não existe um gene gay e que a homossexualidade ela se aprende, é um comportamento que a pessoa desenvolve, Sim. Da mesma forma os desejos, eles serão muito semelhantes ao desejo da pessoa alcoólatra que já vai acordar ali sentindo a vontade de ir para um bar, de pegar uma bebida, vai ser a mesma coisa daquela pessoa que tem um vício com pornografia, que ela vai querer estar assistindo, vai buscar, vai procurar, então porque ela vai querer se satisfazer. Então foi muito bem colocado, Então esses desejos, a partir do momento que eles se tornam desenfreados, eles levam à perdição. A partir do momento que eles são evidenciados e estimulados, e que você cede a eles, você se torna prisioneiro deles, escravo deles. Essa é a realidade. Sim. E muitas vezes a igreja, como posso falar, um alerta assim, para a igreja, né? Muitas vezes o homem, talvez ele não vá sentir desejo por mulher. Só que a igreja ela tem um hábito de fazer uma pressão quando vê um varão solteiro. Ô, varão, não vai casar não. Ou o pastor, às vezes, faz uma pressão, ô, varãozinho, tem que casar, não sei o quê. E muitas vezes o rapaz fica frustrado porque até então ele possa se sentir um pouco confuso pela sexualidade da sociedade, né? Como a ideologia de gênero diz, que a heterossexualidade é uma construção social, digamos, né? Então, pela construção social, digamos assim, se a gente for ver nessa visão, o rapaz que não sente atração ou que não sente vontade de casar, mas ele é confrontado pela igreja a casar, então ele está casando sem o desejo de viver aquilo, automaticamente vai gerar uma frustração, pode acabar separando, trazendo algum tipo de escândalo, ou a menina se sentir mal com essa, né, com essa separação, o rapaz fica frustrado de tal forma que muitas vezes o inimigo vai colocar na cabeça dele que ele é homossexual. Porque a gente tem que pregar nas igrejas que, primeiramente, a gente tem que ter uma vida de santidade com Deus. Então, nem todo mundo é obrigado a estar se relacionando sexualmente. E há outros prazeres que você descobre em Cristo, assim como eu estou vivendo isso, que eu não preciso estar me relacionando com outras pessoas para estar caminhando como ser humano. Quero casar, não significa que eu não tenha desejos ou que os meus hormônios não fluam, só que hoje eu aprendi a controlá-los. E eu creio que no momento certo Deus ou vai acontecer de eu conhecer essa varoa. Só que o que acontece são muitas pessoas frustradas que casam por uma certa forçação da igreja ou das pessoas que estão na igreja, gera todo esse problema e muitas vezes acaba entrando na homossexualidade porque se entende pela pregação LGBT que a pessoa tem que sair do armário, ser feliz, e a sociedade é totalmente sexualizada também. Foi por isso que eu fiz questão de destacar esse versículo, de Colossenses, seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração,
Porque a gente vê muita gente vivendo esse conflito, né? Sim. E dizendo assim, olha, Deus ele é tão lindo, né? Que ele colocou um juiz dentro de nós. Sim. E exatamente quando a gente está saindo ali, se afastando, né? Deixando de cumprir com os preceitos para o qual nós fomos criados, como nós lemos aqui mais cedo, aqui na live, lá de Efésios, que ele vai nos mostrando exatamente através dessa paz. É muito comum, eu li recentemente o comentário de uma moça em um grupo de igrejas inclusivas, onde tem vários membros de igrejas inclusivas. E a moça, ela dizia o seguinte, olha, gente, eu não estou bem, porque eu sei que isso é pecado, eu não quero viver com isso, eu não sei o que fazer. E os comentários todos ali embaixo era, que isso, Deus, ele aprova todas as formas de amor, você tem que parar de se cobrar, você tem que aceitar como você é, você nasceu assim, você só vai ser feliz vivendo realizando, né, esse desejo, cedendo para essa vontade. Mas aqui, Rick, você contou em todo o tempo aqui no teu testemunho que você tentou, né, ser essa pessoa. Por quê? Porque sofreu bullying, né, você foi assediado, molestado sexualmente, e então, ao ponto de você colocar na tua cabeça que a única forma de você se sentir em paz, se sentir bem com você mesmo, seria sendo um homossexual e uma drag queen. Até que chega um momento na tua vida que você, mesmo vivenciando, experimentando tudo isso, você descobre que isso não te fez uma pessoa plena, não te fez ser quem você nasceu para ser. Sim. E tipo assim, tudo que o mundo oferece é tudo muito bonito no início. Só que com o tempo a gente vai entendendo a profundidade daquilo que a gente acaba escolhendo do mundo. Então, com o tempo eu vi que a homossexualidade não era algo que me fazia bem, na verdade, algo muito destrutivo, né, para mim, em alguns pontos da minha vida. O meio do drag queen também, né, perdi anos da minha vida investindo numa coisa assim que a única coisa boa que eu entendo do que eu vivi disso foi ter adquirido a experiência da maquiagem, que hoje isso é a minha profissão, né? Sim. Mas no contexto não é algo assim que eu me alegre, né? E o mais interessante que você falou sobre essa igreja inclusiva é que quando eu me converti, na verdade eu tive uma experiência. Antes, quando eu aceitei Jesus, mais ou menos, não foi nem na igreja, foi num salão lá na minha cidade, né, de um amigo. A moça orou por mim, aceitei Jesus, e foi algo muito forte ali, enfim. Só que eu não tinha conhecimento nessa questão de igreja, né? Como eu falo, eu nunca me envolvi com isso, então eu não tinha noção. Aí, depois de aceitar Jesus, um menino lá do trabalho me chamou, vamos na igreja inclusiva? Aí eu falei, igreja inclusiva? Eu falei, a igreja dos gays. Eu falei, tá, fui. Adelane, eu entrei lá, assim, tava lá alguns rapazes que eu conhecia, tudo, mas não era a mesma coisa do que eu senti na minha igreja aqui em Campinas. Adelane, quando eu voltei de Natal, eu senti assim, frio, assim, na verdade eu não senti nada. Para mim era um conjunto de pessoas que falavam assim da palavra de Deus, mas nada mais que isso. Quando eu voltei para Campinas, eu senti uma saudade tão grande da Igreja Nazarena, que só de vir na porta da igreja eu sentia como se uma unção me puxasse para dentro da igreja, eu sentia algo me envolvendo e me empurrando para dentro da igreja. Então, dentro da igreja hoje que eu congrego, foi um dos maiores lugares que eu tive momentos com Jesus, foi um dos lugares que eu me derramei, que eu fui lá na frente do púlpito, fiquei de joelho, coloquei minhas aflições diante dele, senti a presença, o calor do Espírito Santo ali, pessoas oraram para mim, e era um local que eu vivi várias experiências. Então, esse detalhe que eu achei interessante, porque pessoas da igreja inclusiva, eles tentaram, três deles de algumas igrejas, né, deles aí, pelo Brasil, tentaram me convencer, né, através de mensagens, de eu voltar a ser quem eu era, porque Jesus me amava do jeito que eu era. Né? Então, até um deles é um colega antigo meu da minha cidade, ficamos debatendo horas ali no Instagram
Só que o ponto que eu falei para ele é o seguinte, ele falou assim, a gente tem que entender qual é o Deus que a gente está seguindo, porque ele questionou, ele disse assim, não, eu sigo a Deus, Deus me usou, não sei o que, ajuda as pessoas. Só que eu olhei para ele e falei assim, mas o Deus que eu sigo é o Deus da palavra. O Deus da palavra se revelou na minha experiência. Não foi homem, não foi igreja, ninguém colocou uma arma na minha cabeça. Eu simplesmente não conseguia mais ter atração por outros homens. E eu escutei Jesus falar que eu precisava tomar uma decisão em relação à homossexualidade. Então, Jesus falou comigo que era necessário eu deixar a homossexualidade para eu caminhar com ele. Isso sem pressão de ninguém. Aí é o ponto. É eu ou é ele que está errado? Gálatas capítulo 1, versículo 9 diz, ainda que nós, ou o anjo do céu, que vos desça e vos pregue um evangelho diferente do que vos prego, que sejas anátema. Então, se o que eu estou vivendo se revela na palavra de Deus, e o que ele vive não se revela, a própria palavra é muito direta nesse sentido, que sim, a homossexualidade é um pecado, mas todo aquele que crê, todo aquele que se arrepender e declarar Jesus na sua vida será salvo. A única diferença da questão da consequência da homossexualidade do pecado é a consequência destrutiva que muitos homossexuais vivem. Mas pela misericórdia de Deus, aquele que se arrepende, Deus salva. Acho que João 3, se eu não me engano, fala que Jesus não veio para condenar o mundo, mas que o mundo viesse ser salvo por ele. E tudo aquilo que foge dos desígnios de Deus, daquilo que Deus desenhou como uma bola, se eu venho alegando que eu sou filho de Deus e Deus fez uma bola, e eu faço uma bola com um ponto para cima, isso desagrada a ele, isso se torna pecado. Então eu preciso caminhar de acordo com essa bola. Então eu fui confrontado por eles, me posicionei em vários pontos, e se fosse da minha carne e eu quisesse usar algo que fosse conveniente para mim, eu poderia, não. Eu sou gay, tive um encontro com Jesus, mas Jesus é amor, eu vou para a igreja inclusiva, porque lá ela me aceita do jeito que eu sou, então do jeito que me convém, só que não é da forma que eu quero, mas da forma que ele quer. Se alguém diz que é seguidor de Jesus, Jesus dizia que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai. O amor de Deus se revela naquele que segue os mandamentos dele. Deus se agrada quem deixa a sua própria vontade e faz a vontade dele, né? Então, tentaram me confrontar, mas não deu certo. Que bom, Rick, porque mundo de ilusão e de fantasia você já havia saído, né? Totalmente. Você já havia passado por ele, agora é vida real. Rick, a gente está caminhando para o final, e geralmente a gente ou começa ou termina, né, orando, como a gente não iniciou orando, a gente vai finalizar aqui, até porque nessas lives eu sei que sempre tem pessoas que, assim como você um dia achou que Deus não existisse, ou que ele não te amava, ou que ele não tinha um propósito na tua vida, e você ouviu uma oração e tudo mudou. Então, nós também queremos, nessa live, orar e interceder, né, pelas pessoas que estão aqui participando conosco. Acho que o Maciel está falando uma pergunta para mim. Não, eu que coloquei aqui, exatamente. Tá. Eu coloquei aqui perguntando ao pessoal se eles tinham ainda alguma pergunta para fazer para você. Tá bom? A missionária Eunice está pedindo oração. Ela está dizendo aqui para as mães, né? As mães que fazem parte desse grupo, né? Conduzido aí pela missionária Eunice, de apoio a mães de homossexuais, que tomem posse, porque vocês também verão a glória de Deus na vida dos seus filhos. E esse testemunho meu é basicamente uma resposta que Deus vai operar sim no tempo dele, na vida de cada um deles. Acho que Romanos 5 diz que a tribulação ela produz esperança, perseverança e maturidade. Olha, muitas vezes os nossos filhos, no caso, né, digo vocês, vão precisar passar por situações difíceis para ter o seu momento com Jesus. Comigo foi assim. Então, pois creia que no tempo certo,
no tempo determinado de Deus, cada um deles vão ser resgatados para a glória do Senhor Jesus. Amém, amém. Eu estou colocando aqui na tela o contato da missionária Ionice para aquelas mães, né, que estão precisando de apoio, que estão precisando de alguém para caminhar junto, que estão precisando de orientação, que estão precisando. Porque o que acontece? Quando uma mãe, né, descobre que seu filho é homossexual, ou coisa parecida, parece que o mundo cai. Acaba, né? E ela não tem vergonha. Tem vergonha de assumir, de falar, de procurar ajuda, e nem sabe a quem, né, que a Missionária Ionice tem, que é um grupo de estudo, é um grupo de apoio, é um grupo de oração, e que tem ajudado muitas mães a se fortalecerem e também a contarem os seus milagres, como o Riquelme vai testemunhando, né? O poder de Deus que agiu na sua vida. Então, Riquelme, vamos orar. A gente ora primeiro e depois você deixa aí também as tuas considerações. Já deixa as tuas considerações, deixa também o teu contato e a gente encerra com a oração. Tá. Bom, tem alguém falando isso? Suas redes sociais. Grata por conhecer. Ah, tá, Eunice falando. Então, gente, gostaria, assim, de agradecer principalmente a Deus, né, de poder estar testemunhando, assim, essa experiência sobrenatural da parte de Deus que eu vivi. E a palavra do Senhor diz que Deus usa das coisas mais loucas para confundir as mais sábias. Quem diria que um rapaz que era incrédulo, homossexual, drag queen, tinha uma vida totalmente contrária ao evangelho, viveria uma transformação de vida no qual o mundo alega que não existe. Então, eu digo para vocês hoje, não limite a Deus. Deus tem todo o poder de transformar a vida de quem Ele quer, quando Ele bem entender, porque Ele é Deus. Então, só entenda como o Eclesiastes 3 fala, que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu vivi 12 anos na homossexualidade. Talvez o seu filho possa passar 12 anos, talvez ele possa passar 15 ou até 20, mas no tempo certo, para a glória de Deus, ele vai ser transformado. Em nome de Jesus. Então, gostaria de deixar minhas redes sociais, né? O Instagram é Riquelmo_Araújo, né? O YouTube também é Rique com que de queijo, Rique_Araújo também. E no Facebook também, Riquelmo Araújo. Ok, eu vou deixar aqui na descrição, tá? Assim que a gente finalizar a live, eu vou estar colocando também as tuas redes sociais. Amém. Tá bom, Rick? Que alegria ter você com a gente, que Deus possa te recompensar. E a gente vai finalizar aqui orando. Vou aqui, antes da oração, deixar aqui Apocalipse. E eu que fico alegre pelo convite aí seu, de eu poder estar aqui com vocês hoje. Que bom que deu certo. Muito bom ter você aqui com a gente. Que bênção, né, ouvir assim, a tua história com maior riqueza de detalhes. Apocalipse 22:14 diz assim: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm o direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Amém. Aqui está falando da cidade santa, que Jesus disse: eu vou preparar morada para vocês. Fora vão ficar os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Era a velha vida, né, Rick, que nós tínhamos. Sim. Com certeza. A gente se encaixa perfeitamente. E era uma mistura de pecados, né? Olha, eu era a rainha da mentira. Né? Eu também eu mentia algumas coisinhas assim, mas... Eu dava aula. E no versículo 17 diz assim: quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Glória o preço a Deus. já foi pago lá na cruz do Calvário. Com Vamos certeza. orar? Amém. Obrigada, Pai amado, Amém. por esse testemunho tão tremendo, Senhor, por essa obra tão linda que o Senhor realizou na vida do Rick. E essa obra, ela continua.
Se a gente pudesse colocar uma plaquinha aqui no nosso peito, seria em construção, porque assim nós estamos todos os dias. O Senhor completando essa boa obra em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por teu Espírito Santo que foi derramado em nós para nos ajudar a resistir ao pecado, a resistir, Senhor, a todas as tentações que nos cercam. Oh, Pai amado, como precisamos de Ti. Obrigada pela vida de cada um daqueles que estão conosco aqui até agora. Senhor, já estamos caminhando aí para quase 2 horas de live. E esses soldados fiéis estão aqui intercedendo, essas mães estão ouvindo esse testemunho e dizendo, e intercedendo pelos seus filhos e dizendo, Deus, como o Senhor mudou a vida desse rapaz, muda a vida do meu filho, muda a história da minha filha. Senhor, Tu tens todo o poder no céu e na terra para realizar milagre, e nós oramos em concordância com essas mães, crendo no teu milagre, na vida desse jovem, na vida dessa moça tão especial, Senhor, que vai encontrar um sentido na sua vida. Nós repreendemos todo espírito de suicídio, amém, todo espírito Jesus. De morte, ó Deus, todo desejo amém, de acabar com tudo, ó Deus, amém. Em Ti existe esperança, e que essa esperança aleluia. Se renove no coração dessa pessoa, ó Pai, amém, que está pensando em acabar com tudo, que o Senhor mude a sua sorte, mude a sua história, que assim como o Senhor, ó Deus, por Tua infinita bondade e misericórdia amém, nos resgatou, resgate também esses que oram conosco neste momento e clamam a Ti por um milagre, amém, por uma Jesus. Transformação em suas vidas. Essa é a nossa oração, em nome amém. De Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Como Deus é poderoso, estou sentindo virtude. E o Espírito Santo falou para mim que Deus está trazendo libertação na vida de uma pessoa. Aleluia, eu creio. Libertação. Olha, você que está nos assistindo, por favor, deixa o teu testemunho aqui abaixo desse vídeo, porque Deus liberou a unção. E receba essa palavra, porque Deus está trazendo libertação. Libertação na vida de pessoas aqui, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. João 8,36, conheceis a... É verdade, João 8,36. Se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus tira a influência do pecado e aquela pessoa começa a viver em liberdade de vida. Creia que Jesus está libertando a sua vida hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Gente, a gente tem que terminar, né? Mas eu confesso para vocês que quando eu estava me preparando para vir para essa live hoje, que eu estava me arrumando, me trocando, eu senti tão forte no meu espírito a necessidade, viu, Rick, de repente a gente fazer pelo menos um dia de live de oração. Sim. Amém. Porque me veio assim, sabe aquela aflição? Pessoas estão aflitas, estão precisando de momentos como esse para realmente ouvir a voz de Deus e... Amém. Para que possamos nos deixar sermos canais de Deus na vida dessas pessoas, não é verdade? Então vamos amém. Orar nesse sentido para a gente, né, estar aqui a postos, cumprindo o ID de Jesus e cumprindo a vontade dele, fazendo a obra dele. Queridos, amém. Vocês que ficaram conosco até aqui, que Deus abençoe Rick abundantemente. Rick, que Deus te recompense. Deus abençoe também. Não sai daí não, tá bom? Para a gente conversar aqui. Tá. Offline. Tá bom. Deus te recompense. Beijo amém. No coração. Próxima quarta, se Deus permitindo, nós estaremos aqui e Ele nos conduzindo, nos orientando dessa forma, quem sabe? Nós estaremos aqui também mais um dia da semana orando juntamente com vocês. Até a próxima. Amém. Glória a Deus.